Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte e hoje nós vamos falar aqui sobre a Copa América, né? Amanhã, inclusive, tem um jogo do Brasil contra a Colômbia e ali a disputa para ver quem vai ficar na primeira posição, quem vai escapar da eventualidade do confronto com o Uruguai, que vem fazendo uma bela Copa América, né? Mas nós vamos começar falando aqui do Campeonato Mineiro do Módulo 2, até porque nós acompanhamos toda a primeira fase, porque a Caldense estava na disputa da primeira fase do campeonato, e nós vamos acompanhar agora até o final para ver quais são as duas equipes que subirão para a elite do futebol mineiro, né? E nós tivemos neste sábado o primeiro jogo do triangular, são dois triangulares. No primeiro triangular, no grupo C, o Betim acabou batendo a equipe do Valério e pelo placar de 3-1, né? Aí já o primeiro gol do Betim, 2-0 para o Betim, né? E o Betim fazendo aí 3 gols, 3-0. Então a gente está acompanhando aí a repetência desse gol. E aí o Valério diminuiu, mas já era tarde. 3-1, primeira boa vitória. Começa com o pé direito o time do Betim dentro do triangular. E a gente lembra que hoje nós teremos mais um jogo, né? Hoje o Mamoré, lá em Patos de Minas, recebe o Aimorés. Então, Mamoré e Aimorés em Patos de Minas. Começando aí o triangular do grupo D. Nós tivemos aí no grupo C a vitória do Betim, como nós já vimos aqui. E agora o jogo de hoje entre Mamoré e Aimorés, lá no Bernardo Rubinger de Queiroz, que é o estádio lá do Mamoré. Então a gente vai acompanhar, como eu falei, até o final, porque daí saem as duas equipes que estarão no módulo 1, na elite do Campeonato Mineiro do ano que vem. Então, como a Caldense não conseguiu a classificação, resta a ela, a Caldense, apenas se reestruturar para uma nova dinâmica no ano que vem. Tentar voltar para a primeira divisão no ano do centenário dela, né? Até porque o aniversário da Caldense é mais no final do ano, em setembro, né? Já é no segundo semestre, né? E a competição do módulo 2 termina antes. Então, provavelmente, se a Caldense conseguir esse acesso, ela comemora a volta dela para a primeira divisão dentro do ano do centenário. O que se imaginava que ela poderia comemorar já tendo voltado, né? Porque o campeonato começa na principal divisão, começa em janeiro. Então, o que se imaginava é que ela já a partir de janeiro estivesse no ano que vem competindo na principal divisão do futebol mineiro. Não conseguiu, então vamos torcer para que no ano do centenário aconteça o acesso e que em 2026 a Caldense possa já estar participando da principal divisão do Campeonato Mineiro. Já que nós estamos falando da Caldense, vamos falar aqui do basquete sub-17 da Caldense. Superou, venceu o Flamengo de Americana pela Associação Regional de Basquetebol. A equipe masculina sub-17 da Caldense recebeu o Flamengo lá de Americana na noite da última quinta-feira, lá no ginásio Ronaldo Junqueira, na sede do clube, para mais uma rodada da Associação Regional de Basquetebol, a ARG. E o jogo foi bem disputado e a Caldense venceu pelo placar de 43-38. Integraram o elenco da veterana, o Rafael, o Theo, o Nicolas, o Leonardo, o Natan, o Gabriel, o Pedro, o Rafael, Murilo, o Otto e o Lucas, sob o comando do Otávio Damião, que é o técnico da modalidade categoria e da modalidade lá na Caldense. Na última rodada, a Caldense tinha sido derrotada fora de casa pelo Tênis Clube, por um placar elástico, né? 75-28, e agora se superou e acabou recuperando. Então, parabéns aí ao time sub-17 do basquetebol da Caldense, que conseguiu esse belo resultado aí. Ainda sobre a Caldense, vamos falar do futsal sub-11 da veterana, que venceu e avançou dentro das oitavas
da Liga Desportiva do Alto Rio Pardo, né, a Lidarp. O time sub-11 da Caldense realizou mais uma partida pela Lidarp. Isso aconteceu na noite da última quinta-feira. Na sexta-feira nós não tínhamos conseguido ainda o resultado, na sexta, foi o último programa, então estamos trazendo hoje para você que torce e acompanha essa modalidade lá na Caldense. Então a Caldense encarou o time de Poço Fundo e venceu por 4-3. Os gols do time da Caldense foram marcados pelo João Pedro, que fez 2, pelo Noah e pelo Enzo. E os visitantes, o Gabriel Santos e o Davi, fizeram os gols. O jogo foi a última da fase classificatória e a Caldense terminou a primeira fase com o segundo lugar do grupo A. E com isso, com 15 pontos inclusive, né? E com isso conquistou a classificação para as oitavas de final com uma campanha de 6 jogos, 5 vitórias e apenas uma derrota. Marcou 27 gols e sofreu 19. Bela campanha, né? Bom, deixa eu falar o nome da rapaziada que joga aqui pela Caldense. Tem o Arthur, tem o Caio, o Davi, o Eduardo, o Enzo, o Felipe, o Gabriel Ramos, o Gabriel Mardui, tem também o João Pedro, o Miguel, o Noah, o Pedro Funchal, o Pedro Braga, o Pedro Chiavegatti, o Simon, o Theo e o Vitor. E são comandados aí pelo meu simpático amigo, o Juninho, né, que faz um belo trabalho e que tem ajudado não só nessa modalidade, mas também nas categorias de base do próprio futebol, né? Então a competição agora entra em recesso devido a esse mês de férias e os jogos devem ser retomados a partir de agosto e vão até o mês de novembro. Então parabéns aí ao futsal sub-11 da Caldense. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um time aqui, nós vamos para um pequeno bloco de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, tem mais informações da Caldense. A gente está falando de futsal, o Futsal Master já agendou 2 jogos importantes para o mês de julho, um deles é o Santos. Daqui a pouquinho você vai conferir direitinho quais são os jogos e como é que é esse confronto que vai acontecer contra o Santos. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Bem, estamos de volta com o nosso Minas Esporte. E como eu falei, em julho, a Caldense já agendou 2 jogos amistosos de Master. Nós teremos esse amistoso de futsal Master 35+, que vai acontecer contra o Grêmio Poços de Caldas. Vai ser no dia 9 de julho, às 8 horas da noite, lá no ginásio Ronaldo Junqueira, na sede social da Caldense. Então esse é o primeiro jogo, dia 9 de julho, e no dia 27 de julho, a Caldense recebe o Santos Futebol Clube, também pelo Futsal Master. E também lá na Caldense, lá no ginásio Ronaldo Junqueira, na sede social. É uma oportunidade, né? Porque alguns jogadores brilharam no futsal do Santos, depois migraram para o futebol. Eu não sei se
pelo time de futsal, esses jogadores que já aposentaram voltam a jogar pelo futsal ou se limitaram a ficar apenas no futebol master do próprio Santos. Mas enfim, são dois confrontos interessantes que o Meloto nos comunica e a gente, sem dúvida alguma, ele que é o diretor de futsal lá da Caldense, e nós vamos dar todo o apoio e quando chegar na época dos jogos, a gente vai prestigiar, vamos estar lá também, prestando atenção para trazermos no dia seguinte todas as informações aqui no Sul Minas Esporte. Bom, eu queria falar também da Copa América. Copa América que teve uma semana aí de muita bola rolando. Nós tivemos aí já o Brasil, inclusive, na sexta-feira, ganhou e ganhou bem do Paraguai por 4-1, né? Você se lembra que eu tinha falado aqui que o Brasil não tinha jogado mal contra a Costa Rica e não tinha feito gols, que dominou os 90 minutos. A Costa Rica não chutou uma bola em gol do Brasil, só que o Brasil não furou a retranca da Costa Rica. Já contra o Paraguai, o Brasil fez o primeiro, aí aquilo que a gente brinca aqui, né? Porteira que passa um boi, passa uma boiada, né? E aí o Paraguai se abriu um pouquinho, não muito, né? Mas se abriu, pero no mucho, como diriam os amigos paraguaios, e aí a seleção brasileira deitou e rolou. Poderia ter feito até mais, perdeu um pênalti, né? O Paquetá chutou um pênalti para fora, quando ainda estava 0-0, mas ele próprio se reabilitou e acabou fazendo gol também. Mas vamos conferir aí, ó. Primeiro é do Vini, né? Driblou bonito e na saída do goleirão foi lá e fez o gol. E aí o Rodrigo fez tudo, bateu, soltou ali e o ponta lá do Brasil acabou chegando e fazendo o gol. Aí o Vini fez o terceiro e questão do Paraguai aí fez o golzinho. O Brasil, o próprio Paquetá voltou para cobrar, fez o quarto. 4-1 para o Brasil. Não deixou dúvida da superioridade e o Brasil está aí agora brigando com a Colômbia para ver quem vai ser o primeiro. Olha lá, a Colômbia tem 6 pontos, 100% de aproveitamento, ganhou os 2 jogos. O Brasil tem 4, pode até ser alcançado ali pela Costa Rica, que tem 1, só que a Costa Rica tem que ganhar do Paraguai e fazer uma diferença de gols enorme, né? O Brasil tem um saldo de 3 e a Costa Rica um saldo de -3. É utopia, né? Acreditar que mesmo que aconteça um tropeço do Brasil, a Costa Rica tire a segunda vaga brasileira. Agora, ninguém quer ficar com o segundo lugar. Por quê? Quem ficar na segunda posição provavelmente vai enfrentar a seleção uruguaia, que vem jogando uma bola redondinha no campeonato. Mas vamos ter a rodada que vai definir, né? Vamos ter a rodada, daqui a pouquinho nós vamos colocar para você, a rodada que define a situação desse grupo aí. Porque, bom, nós já falamos aqui, né? O Brasil vai jogar amanhã contra a Colômbia. Se o Brasil ganhar, termina em primeiro e joga a Colômbia, provavelmente para enfrentar o Uruguai. O Brasil pega uma seleção menos categorizada, né? E se houver empate, aí a Colômbia fica em primeiro. E se o Brasil perder, mesmo perdendo, pode ficar em segundo também. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, né? Bom, nós tivemos também sábado a Argentina batendo o Peru por 2-0 e o Canadá empatando com o Chile sem abertura de contagem. Então vamos ver os gols da Argentina, 2-0. O Lautaro, né, o cara que está sempre presente na área, dominou, bateu por cobertura, 1-0 para a equipe da Argentina. O segundo, que bobeira do zagueirão. O zagueiro dormiu no ponto, né? E o Lautaro foi lá e meteu mais um gol. 2-0. A Argentina é um time categorizado, capacitado, ninguém tem dúvida de que vai se classificar até em primeiro lugar. Já está classificada, aliás, com 6 pontos ganhos. 9 pontos, aliás. Já é a primeira, né? E já está definido esse grupo, olha lá. O Canadá é o segundo com 4 e o Chile acabou ficando de fora
com apenas 2 pontos ganhos. E o Peru, na última posição, tem apenas 1 pontinho ganho, a equipe do Peru. Bom, a Argentina, portanto, já classificada, o Canadá também classificado. Vamos ver os jogos que aconteceram ontem. Ontem também nós tivemos aí os jogos. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui para o Gilmar. Gilmar Tavares está sempre ouvindo a gente, assistindo a gente, viu, Gilmar? Grande abraço para você. Obrigado pelo prestígio da sua audiência também. Bom, a Jamaica perdeu da Venezuela por 3-0. Olha a Venezuela aí, hein? E o México empatou com o Equador. O Equador tirou o México. Todo mundo falando que o México era a grande surpresa da competição. E o México fica de fora, 0-0. Vamos ver a classificação? Vamos lá. Depois nós vamos ver os gols da Venezuela aqui, ó. A Venezuela chegou com 9 pontos. O Equador chegou com 4 junto com o México. Só que o Equador tem um saldo de 1 gol e o México 0 gol. Então quem se classificou foi o Equador. O México voltou para casa, né? E a Jamaica nem se diga, né? Não ganhou nenhum ponto no campeonato. Foi embora amargando 0 ponto na competição. Já era esperado, né? Essa situação da Jamaica. Bom, 3-0 para a Venezuela. Vamos conferir os gols aí. De cabeça, estava fácil, hein? Segundo pau, sem marcação, 1-0. Outra bola enfiada em profundidade. O zagueirão ali, hein? Deu o ombro e na força, na garra, a Venezuela fazendo 2-0. Como fez o terceiro na velocidade também, 3-0 meio que no contra-ataque, e a Venezuela comemorando a classificação em primeiro lugar. Bom, vamos ver como é os jogos de hoje. Hoje temos jogos também, ó. A Bolívia enfrenta o Panamá e os Estados Unidos enfrentam o Uruguai. Nós temos a classificação desse grupo aí? Não. Depois do jogo amanhã nós vamos trazer aqui para você a situação final do grupo dos Estados Unidos, tá bom? E amanhã, como eu falei, vamos repetir aqui. Brasil e Colômbia e o outro jogo envolvendo os dois outros, a Costa Rica enfrentando o Paraguai. Os dois jogos às 9 da noite tem que ser no mesmo horário, né? Por isso que teremos um jogo 1 hora e no mesmo horário o jogo do grupo, né? Para definir quem é primeiro, quem é segundo, que são os dois que avançam na competição. Brasil praticamente classificado. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar dos campeonatos brasileiros. Vamos para mais um pequeno bloco de intervalo e eu volto já já. Aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta para o último bloco do nosso Sul Minas Esporte e daqui a pouco nós vamos falar do Corinthians, tá bom? Silas Afaeste, que está sempre nos assistindo também, fique frio aí, segure na poltrona dos dois lados, porque a parada é indigesta para o Corinthians hoje, daqui a pouco eu falo. Vamos começar falando da Série B primeiro, até porque no sábado nós tivemos alguns jogos pela Série B, ó. O Coritiba empatou em casa com o Vila Nova em 1-1. Sabe quem está jogando no Coritiba? O Arilson, que jogou aqui no Vulcão, jogou na Caldense, estava no Criciúma, ajudou o Criciúma a subir para a primeira divisão e depois foi contratado pelo Coritiba. Só que no Coritiba ele teve uma lesão, ficou de fora e nem sei se voltou a jogar. Já recuperou, mas acho que não tem entrado não. Mas 1-1 diante do Vila Nova. O Santa Cruz lá no Recife também empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto em 1-1. Quem venceu foi o Ceará, 4-2 em cima do Ituano. Então foi dirigido interinamente lá pelo treinador da casa. Hoje está se apresentando lá, aliás já assistiu o jogo ontem,
o Léo Condé, junto com o Renatinho, que é coisa nossa, né? É aqui de Poços de Caldas do Renatinho, auxiliar técnico do Léo Condé. Eles foram contratados pelo Ceará e a partir de agora vão dirigir o time lá de Fortaleza. Bom, domingo também nós tivemos jogos. Ontem nós tivemos Avaí, quanto empate que nós tivemos na rodada, hein? O Avaí empatou com o Amazonas em 1-1, mas está bem o time do Marcelinho Albino, né? Está lá em cima na tabela. O Paysandu empatou em casa com o Operário de Ponta Grossa, que faz uma boa campanha. E o Guarani estava ganhando o derby da Ponte Preta por 1-0 e permitiu o empate da Macaca em 1-1. Levando em conta que o jogo aconteceu lá no Brinco de Ouro da Princesa, o campo do Guarani, foi amargo demais esse empate para o Bugre, que continua na última posição. Bom, nós teremos também amanhã, né, alguns jogos. Vamos ver primeiro isso, vamos ver a classificação, são os jogos de amanhã. O Avaí está liderando com 23, só que tem um jogo a mais que o América, que ainda não jogou na rodada. O América vencendo, joga fora de casa, é um jogo difícil, mas pode vencer. Se vencer, reassume a liderança. Em terceiro, o Operário de Ponta Grossa tem 22 também, como o próprio América. E o Vila Nova, lá de Goiânia, está na quarta posição com 21 pontos. Lembrando que os 4 primeiros sobem para a Série A1, para a Série A, né, do Campeonato Brasileiro. E ali na zona neutra estão o Sport com 20, o Santos, o Coritiba e o Ceará com 19, só que o Peixe joga hoje. Se vencer, o Santos pula para 22 pontos e encosta no Avaí. E se o América não vencer, o Santos termina a rodada na segunda posição. E depois nós temos ali, com 18, o Goiás, o Mirassol e o Novo Horizontino. Com 17, o Botafogo de Ribeirão. E com 16, a Ponte Preta, junto com o Amazonas e o Paysandu. E o último fora da zona vermelha é a Chapecoense, ou o time da Chapecoense, com 14 pontos. Na zona vermelha, CRB, Brusque, Ituano e o Guarani, que é o lanterna da competição, subiu mais um pontinho com o empate de ontem, tem 6, mas amarga ainda a lanterna do campeonato. Hoje tem mais jogos, hein? Além do Santos, que enfrenta a Chapecoense, lá na Vila Belmiro, tem lá em Alagoas, o CRB, lá no Rei Pelé, enfrentando o Brusque, lá de Santa Catarina. Então são os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem mais um? Ah, tem mais 2 jogos aí. Amanhã, né? Amanhã tem Goiás e América. Falei que o América não tinha jogado na rodada ainda. Joga amanhã. Jogo difícil, como eu falei, contra o Goiás, lá em Goiânia. Se o América não vencer, o Avaí permanece líder do campeonato. Olha que legal, hein? Bela campanha do time lá de Floripa. E o Novo Horizontino, que joga em casa contra o Mirassol, um clássico regional, pega fogo quando tem Novo Horizontino e Mirassol, lá na região de Novo Horizonte, lá na Alta Araraquarense, né, como é conhecida a região lá de São Paulo. Bom, então agora sim, nós temos aqui já falamos da classificação, vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado nós tivemos jogos já, né? Olha o Vasco, hein? Não tem jeito mesmo o Vasco, não. Se bem que, na atualidade, empatar com o Botafogo é uma vitória para qualquer um, principalmente para o Vasco, que é um clássico lá no Rio, e empatou com o Botafogo em 1-1. E o Cuiabá empatou em casa com o Bragantino também pelo placar mínimo, 1-1, né, pelo resultado de empate mínimo, né, que é depois do 0-0 é esse 1-1 aí que nós estamos vendo. E tivemos jogos também no domingo. O Atlético Mineiro não está bem mais o Galo, né? Empatou com o outro Atlético Goianiense em 1-1. O Hulk saiu falando abobrinha depois do jogo, né? Falando que se a bola chegar em quem sabe fazer gol, tudo bem. Ele quer dizer que ele é o bambambam do time. Tem que ser mais humilde, né? Não está jogando mais aquela bola toda, não. Reclamando mais do que jogando o Hulk, né? Sei que é a grande verdade. Ele apita mais do que o árbitro. Qualquer jogo. O Grêmio ganhou do Fluminense. Que situação que o Grêmio jogou. Aliás, todo mundo jogou o Fluminense para a lanterna, né? Trocou o treinador. Daqui a pouco nós vamos ver uma entrevista do Marcão, que é o treinador interino do Fluminense. O São Paulo ganhou do Bahia por 3-1.
o timaço da Vitória da Rádio Arquibancada, Caldas FM, Rádio Mantiqueira, pelo YouTube nós transmitimos esse jogo e lá no Morumbi o São Paulo ganhou do Bahia de 3-1. O Rogério Ceni nunca ganhou do São Paulo, imagina, um dos ídolos do São Paulo nunca conseguiu vencer o São Paulo. E o Fortaleza bateu o Juventude por 2-1 lá em Fortaleza. São os jogos que foram realizados ontem. Vamos ver os gols do... Ah, tem mais? Ah, tem mais, velho. O Vitória perdeu lá no Barradão. O Vitória não aprumou ainda, né? Como diria meu pai lá na Pedra Branca. Não aprumou ainda o Vitória. Perdeu mais uma, o Atlético Paranaense 1-0. O Flamengo bateu o Cruzeiro 2-1. Foi um jogão. Jogo bom, placar justo, mas jogo bom. E o Criciúma empatou em casa com o Internacional. Não sei quem que estava jogando em casa, né? Porque depois da tragédia no Rio Grande do Sul, o Inter também estava mandando jogos lá em Criciúma. Então, Criciúma e Internacional, os dois estão jogando ali. Deu empate, não poderia ser diferente. Agora sim, vamos ver os gols da vitória do Flamengo? Olha aí, ó. Sempre o Pedro, né? Aproveitou ali e meteu um balaço. O Cruzeiro empatou no cantinho ali, mas aí, de novo, de cabeça, o Flamengo fazendo 2-1. Também nós temos os gols da vitória do São Paulo, né? O cruzamento do lateral, o Calheri pegou de primeira, fazendo 1-0, golaço, hein? Aí o segundo, bola infiltrada, e aproveitou ali o camisa 10, fazendo ali o segundo. Aí o Bahia ainda chegou a fazer 2-1, mas o São Paulo, olha como é que entra, parecia treino, né? Driblou para lá, para cá, tocou e o Calheri veio de trás, fez o segundo dele. 3-1 para o time do São Paulo. E os gols da vitória do Grêmio, um gol, aliás, da vitória do Grêmio sobre o Fluminense. Meu Deus, deixaram o cara infiltrar sozinho, tocou para trás. Ali eu acho que até o André Luiz, com aquele pé chato dele, faria esse gol aí, hein? Acabou aproveitando ali, 1-0 para o Grêmio, que é o time do meu amigo Serginho, lá da Farmácia Catedral. Aqui eu mando um forte abraço. Todos os dias assiste lá o nosso programa. E vamos ver aqui o Marcão, técnico interino do Fluminense. O que o Marcão falou depois de mais essa derrota? Na verdade a gente tem que adaptar, né? Gradativamente, tentar fazer isso. Fizemos uma mudança do jogo passado, hoje a gente tem que realmente equilibrar mais o jogo. A gente sabia que jogar aqui dentro seria muito difícil, um campo mais pesado, a gente botou um pessoal mais forte por dentro, para até a gente conseguiu a certo momento equilibrar o jogo. Acho que na verdade o jogo todo foi equilibrado. Uma que eles conseguiram escapar ali, infelizmente, e finalizaram. A gente sabia de que teríamos essa dificuldade de jogo, até porque a gente fez uma opção por uma defesa, proteger mais o nosso gol. Mas assim, cada jogo, cada momento, quinta-feira é pensado de uma forma diferente. A gente está jogando em casa, diante do nosso torcedor. A gente vai buscar mais o gol, mas assim, a gente procurou hoje jogar o jogo. Eu torço muito pro Marcão, né, que é um cara lutador. Quando o jogador foi um volantaço daqueles que ficaram para a história no Fluminense, já assumiu em outras oportunidades e conduziu bem o Fluminense. E agora com 2 jogos no comando dele, 2 derrotas, penso que ele não teve culpa alguma, né? Porque o Fluminense está numa draga danada, essa que é a grande verdade. Vamos ver a classificação, pra você ter uma ideia. Lá em cima está o Flamengo liderando, depois tem o Botafogo junto com o Bahia, ambos estão em 24, o Flamengo tem 27. E o Palmeiras tem 23, está no G4. Ali os dois que teriam hoje que lutar dentro de uma pré-Libertadores, o Atlético Paranaense e o São Paulo, 22 e 21 pontos, respectivamente. Na zona de classificação para a Sul-Americana, tem Cruzeiro, Fortaleza, Bragantino, Internacional, Atlético Mineiro e Juventude. Na zona neutra, Criciúma, Cuiabá, Vitória e Vasco. Ô Silas Lafayette, olha como é que está a classificação da zona vermelha, quem está correndo o risco de ser rebaixado. O Atlético Goianiense com 11, o Grêmio com 10, o seu Corinthians com 9 pontos
é o vice-lanterna, hein? E o Fluminense, que é o lanterninha com meia dúzia de pontos. Agora, Corinthians vai reagir, né, gente? Eu torço, tomara que reaja realmente. Só que a parada de hoje é duríssima. Hoje tem Palmeiras e Corinthians. Para você ter uma ideia, o Palmeiras vem de uma derrota que é raro acontecer por 3-0 diante do Fortaleza. E já estão falando aí que no derby o Corinthians vai bancar o holandês, pagar por aquilo que ele não fez. O Fortaleza ganhou de 3 e o Corinthians vai ser a caça do Palmeiras. Mas é um grande jogo, independentemente da situação do Corinthians, independentemente do jogo acontecer lá no Allianz Parque, vai ser um grande jogo. E hoje tem a reunião lá dos vicentinos, mas depois da reunião ainda vai dar para ver o segundo tempo. Torço para um grande jogo e torço, viu, Silas, para o Corinthians sair dessa situação aí. Ele é importante na Série A. Gente, nós estamos terminando aqui o nosso programa de hoje, convidando você, né, para que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia. Até lá e um grande abraço.